Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui em mais uma palestra online. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou colocar aqui na tela para vocês. Nosso canal no YouTube, youtube.com/Jefa Sorocaba, também facebook.com/Jefa Sor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde tem todas as nossas palestras já exibidas. Quando fazemos as nossas transmissões ao vivo, elas também são exibidas através do nosso site. Então eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm assistido aqui às nossas transmissões, ao vivo ou gravadas, né? Muitíssimo obrigado por vocês estarem sempre aqui com a gente. Antes da gente iniciar a nossa palestra da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por sempre estarem conosco, nos abençoando, nos iluminando espiritualmente. Que possamos receber, Senhor, sempre a vossa luz, o vosso amparo, a vossa proteção. E contando sempre com a ajuda imprescindível dos nossos queridos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recados, antes de passar a palavra para a nossa companheira Margarida Rigato. Hoje a nossa palestra é gravada, ela gravou com todo carinho para a gente nessa palestra da noite de hoje. Então, rapidamente aqui os nossos recados, antes de passar a palavra para a nossa irmã Margarida Rigato. Nossa divulgação aqui que temos feito, nas nossas últimas transmissões, o nosso curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais, nas quartas-feiras do mês de julho, inscrições pelo nosso site, jefasorocaba.com, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a questão espiritual dos animais, de repente alguém que frequenta aí algum centro e queira implantar o trabalho espiritual aos animais, a gente vai dar aí todo esse suporte, toda essa ajuda através desse curso, com esse conhecimento aí que o nosso querido irmão Marcel Benedetti nos ofereceu, e a gente está aí simplesmente repassando esse conhecimento adiante, compartilhando com as pessoas que têm aí esse carinho e esse amor e respeito pelos animais. Então fica aí o convite, no mês de julho, agora às quartas-feiras do mês de julho, o nosso curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais. Nossas atividades online, às segundas e quintas-feiras, palestras online às 8 da noite, e na quinta-feira as vibrações à distância em prol dos nossos irmãos de humanidade e também dos nossos irmãos animaizinhos, Só mandar pra gente os dados que estão aí na tela. Nossas palestras do mês de junho, acabando aí o mês de junho, ainda temos na quinta-feira mais uma palestra. E o nosso trabalho presencial de assistência espiritual aos animais, domingo que vem, dia 3 de julho, nós estaremos aí com o nosso trabalho presencial, tanto trabalho em relação aos animais, como também o atendimento de reiki e cromoterapia. Lembrando, aqueles que comparecerem no nosso centro, a gente pede gentilmente para irem de máscara, a gente sabe que não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados, em ambientes abertos, mas como uma norma interna nossa, do Jefa, nós pedimos aí a gentileza das pessoas que forem até o nosso trabalho para que compareçam de máscara, para segurança própria, para segurança das outras pessoas que estão ali, um ato de amor que nós devemos sempre respeitar, que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, então a gente pede a compreensão de todos vocês. Então, o trabalho dos animais, agendamento pelo nosso site jefasorocaba.com e também o atendimento de reiki e cromoterapia, são dois trabalhos que nós realizamos no mesmo dia, de forma presencial, e ambas as atividades têm aí a necessidade de fazer o agendamento pelo nosso site. O Bazar do Jefa, no dia do nosso trabalho presencial, para aqueles que quiserem comprar aí alguma coisinha, tem vários itens aí com a temática dos animais, aqueles que quiserem comprar, vai estar ajudando as despesas, a gente manter as despesas do nosso centro em dia. Tem os livros também com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita, então é só conversar com a gente ali no dia do nosso trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter o nosso centro em dia, as despesas do nosso centro em dia. A gente sempre brinca que os amigos espirituais nos ajudam a parte espiritual, mas a parte material é a gente que tem que correr atrás. Então, por isso que a gente faz esses pedidos aqui nas nossas lives do Jefa. Então, aqueles que puderem, quiserem nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda sempre muito bem-vinda aqui para a gente manter as nossas despesas. Como eu falei, hoje a nossa palestra com a nossa irmã, nossa querida amiga Margarida Rigato, que gravou essa palestra com todo carinho para a gente, falando aí sobre uma visão diferente da morte. Então, Margarida, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, por você ter mandado essa palestra aqui para a gente.
Como vão, meus amigos, minhas amigas? Espero e desejo sinceramente que estejam todas bem, todos bem. Hoje nós trazemos aqui um tema que é tratado de forma muito delicada, de uma forma muito bonita, pelo espírito Ranieri. Nos baseamos no livro Diferenças Não Separam, pela psicografia de Vladimir Ávila, uma visão diferente da morte. Estamos passando, neste momento, como humanidade, vivenciando um grande número de desencarnações motivados pela pandemia e que nos faz pensar a respeito da morte. O espírito Ranieri, ele inicia trazendo uma forma muito comum de como nós nos comportamos diante da morte de um ente querido, em que ele diz assim, que a maioria de nós pensa, sempre que nos deparamos com a morte, o nosso sentimento é de perda. Nunca é de transformação. E aqui, meus amigos, nós temos que fazer uma ressalva, que para enxergarmos como uma transformação, primeiro passo é nos situarmos, nos identificarmos como espíritos imortais. Aqueles que foram criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, e pela qual temos toda uma trajetória de vida, uma única vida, em que nós vamos vivendo inúmeras existências, muitas vezes aqui como encarnados, outras vezes retomamos a pátria espiritual, onde vamos estar em locais apropriados para o nosso despertamento, para o nosso despertamento em nós do desejo de renovar os valores que abraçamos. Aí sim nós conseguiríamos enxergar como transformação. Para sairmos então, para reagirmos diante desta postura que ainda trazemos, identificando apenas como perdas, nós temos que buscar, dentro da doutrina espírita, as respostas a estes questionamentos que despertam em nós diante da experiência dolorosa dessa transformação, que aos nossos olhos ainda é uma perda. Então, nós temos que nos situarmos como espíritos e percebermos, meus amigos, que nós vivemos a vida espírita, a vida do espírito, em dois planos, no plano material e no plano espiritual. E se nós tivermos que reconhecer aqui nesta imagem, onde seria, o que representaria o plano espiritual e o plano material, nessa nossa concepção ainda de que o plano espiritual seria uma ilusão, nós diríamos que o plano material é o que está em cima, que nos oferece uma visão mais concreta, que nos oferece como se fosse uma realidade que não é abstrata aos nossos olhos. E, no entanto, nós vamos estudando e percebemos que o que nos parece ilusão realmente é o plano material, e que é uma cópia bastante rude, bastante grosseira ainda, do que é o plano espiritual. O plano material é a nossa vivência, é onde nós temos uma vivência temporária, e no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. No plano espiritual, nós tomamos consciência do que somos, quais as dificuldades que trazemos ainda na nossa parte moral, somos despertados, aprendemos, mas é aqui na vivência temporária, que é necessária para a nossa evolução e para o nosso aprimoramento moral, que nós retomamos muitas vezes a experiência na matéria. Veja quanto a doutrina espírita já vem nos responder: quem eu sou? Sou um espírito.
sou um espírito imortal. A vida do espírito é uma só e ela não acaba. E o objetivo é o aprimoramento moral, é a purificação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Perguntarmos para onde vamos após a nossa desencarnação, após a morte do corpo físico, retomamos ao plano espiritual. Portanto, meus amigos, nessa nossa permanência temporária no plano físico, quando nós já esgotamos o nosso tempo aqui determinado pela quantidade de fluido vital que cada um de nós recebemos para a nossa reencarnação ou encarnação, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, nós retomamos a nossa condição de espíritos, libertos agora da matéria, e retornamos à pátria espiritual, ao plano espiritual. Através do quê? Da desencarnação ou da morte física. E no que nós então nos transformamos? Nós voltamos a assumir a nossa personalidade como espíritos. Vejam o que é perguntado aos espíritos superiores na questão 149 do Livro dos Espíritos, em que se transforma a alma no instante da morte. A alma é o nome que se dá ao espírito encarnado, como nos ensinou Kardec. E respondendo a esta pergunta, os espíritos dizem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Vejam que como esse conhecimento, meus amigos, amplia a nossa razão, a nossa compreensão diante da morte. Mas por que a maioria das pessoas não reage assim? Nós poderíamos perguntar, né? Por que razão as pessoas não reagem dessa forma? Então, apesar de Jesus ter nos ensinado que Deus é bom, que Deus é um Pai soberanamente justo e bom, que a sabedoria de Deus providenciou as leis divinas. E essas leis divinas se revelam diante dos nossos olhos, só nós observarmos a natureza à nossa volta. Mas ela também se revela tanto nas pequeninas coisas como nas grandes coisas. E essa sabedoria divina, se nós tivermos olhos de ver, não nos permite que nós duvidemos da bondade de Deus junto a cada um de nós. Então nós entendemos ainda que Deus, ele se assemelha a nós nas nossas reações, nas nossas dificuldades. E não é dessa forma. O aprendizado diante da experiência da morte é para os dois lados da vida, tanto para aquele que fica, como aquele espírito que já partiu. Porque todos são filhos de Deus, todos têm a necessidade da aprendizagem, do despertamento, do aprimoramento. Então, vejam, por que nós ainda agimos dessa forma? Porque nós somos condicionados pelo entendimento materialista, por nós mesmos criado, nós julgamos a vida segundo a ótica de perdas e ganhos sucessivos. Como eu disse que nós trazemos Deus para a nossa condição humana, nós também analisamos os acontecimentos que chegam até nós, em que nós experienciamos como coisas materiais. Quando muitas pessoas às vezes sentem no seu ser a perda de bens materiais. Da mesma forma, se sente deslumbrada diante de bens, do ganho de bens materiais, da riqueza, do poder. Por isso que ele diz que nosso pensamento, nosso entendimento ainda é materialista. E quando nós estamos diante da desencarnação de um ente querido, nós também entendemos como uma perda. Acreditamos que Deus
a consciência superior do universo se comporta como homem, castigando os que permanecem com a ausência daquele que partiu. E nós já entendemos, meus amigos, que como filhos de Deus, toda a experiência vivenciada é para aquele que fica e para aquele que parte. Porque nós mesmos nos sentimos assim, bastante fragilizados diante da partida de alguém. Nos fechamos no sofrimento e nos esquecemos que aquele que partiu também está passando pela experiência. E como espírito, ele também sofre, ele também sente ausência, ele também está alcançando uma realidade diferente daquela que ele vivia aqui. E quando nós começamos a entender as leis divinas e nos situamos como espíritos imortais, nós vamos entender que a vida realmente é uma só. Mas que a vida é uma transformação. E aí, meus amigos, nós vamos tendo dito pelo espírito Ranieri, uma série de consequências, ou melhor, de acontecimentos que, se nós tivermos olhos de ver, nós vamos entendendo e percebendo essas transformações na grande escola que é a natureza ao nosso lado. E que nós chamamos de natureza tudo aquilo que a gente não pode explicar, porque são criações divinas. Então, ele começa a nos mostrar exemplos. Então ele diz, da mesma forma que a energia doada por Deus jamais se dissipa ou se perde, apenas se transforma. Então ele faz aqui uma referência à luz solar, a luz que dá vida aqui na Terra, que permite a vida na Terra. Ela não desaparece, ela se transforma. Essa luz fornece energia. Essa energia em nós, essa luz do sol que nós captamos, ela também se transforma em nós. Vejam, através dos alimentos que consumimos, veio através da fotossíntese, que só pode ser realizada na presença da luz. E se nós pensarmos no Sol, como astro-rei, este Sol que hoje ilumina a Terra, que permite a vida, chegará também no seu final. Mas ele não se extinguirá, porque ele também sofrerá transformação da sua matéria. E aí ele continua citando para a gente. Observemos a criação e veremos que tudo na vida passa por vários processos de morte aparente e de transformação. E continua dizendo, a semente deixa de ser semente para transformar-se em broto, para transformar-se em muda, árvore e fruto novamente. Vejam, a transformação da sementinha em várias etapas, gerando fruto e dentro do fruto novamente a semente, continuando o ciclo. Ele nos mostra ainda, meus amigos, convidando-nos a olhar para a natureza. O ovo chocado torna-se pintainho. Veja o ciclo da vida. A taturana transforma-se em casulo e posteriormente novamente em borboleta, que vai novamente colocar os seus ovos, transformando-se em casulo. Veja o ciclo de transformação. Vemos ainda, meus amigos, trazendo para nossa condição de seres humanos, a criança transforma-se em adolescente, depois em adulto, e assim cada fase deixa de existir para que possa acontecer novamente a própria transformação na vida. Então nós vamos observando que esse ciclo de transformação ela está presente tanto na matéria como também na nossa condição de seres humanos. Porque essa transformação que é aparente aos nossos olhos, ela é constante em nós como espíritos que somos. E aqui nós vamos progredindo, uma hora aqui na Terra, outra hora nas inúmeras moradas na casa de meu Pai, como dizia Jesus,
em que vão oferecer as condições ideais para que eu, como espírito, me transforme, me aperfeiçoe. Veja o que acontece com a natureza à nossa volta. Aquilo que acontece com a natureza à nossa volta acontece conosco também. Na morte, a vestimenta física, nos diz aqui o Espírito Rainieri, deixa de existir para que a plenitude do Espírito se manifeste. O que nós observamos que, quando o Espírito deixa o corpo físico, a desencarnação é um conceito diferente da morte física. A morte física é quando o corpo físico não oferece mais condições para que eu, como espírito, possa me comunicar, interagir, aprender, ensinar. Quando este aparelho físico já não tiver mais condições de se manter na vida, eu, como espírito, deixo. Aí é o processo da desencarnação. Vejam, meus amigos, existe um objetivo para esse retorno à pátria espiritual. É para que consolide as experiências e os conhecimentos aqui colhidos na Terra, na busca dessa evolução. Esse é o objetivo. Então, quando partimos para a espiritualidade, livres do nosso corpo físico, nós conseguimos entender o porquê passamos por determinadas experiências aqui na Terra. O que deixamos de aprender? O que não conseguimos modificar no nosso comportamento? Livres agora do corpo físico, a nossa visão é de espírito. Nos reconhecemos como espíritos imortais e sentimos a necessidade de buscarmos novas experiências, novas aprendizagens, para que nós possamos evoluir. Mas mesmo nós espíritas, que já trazemos o conhecimento da doutrina, pelo menos teórico, no momento em que vivenciamos a desencarnação de um ente querido, próximos a nós mesmos, nós pensamos de forma egoísta. Vejam o que Rainieri diz. Estando ainda profundamente centralizados em nós mesmos, a liberdade ganha por quem desencarnou, o cumprimento de mais uma jornada de seu espírito em busca da evolução, é avaliada apenas pelo nosso sofrimento em virtude da perda da presença física ou da dor daqueles que ficaram. Ele diz egoísta porque nós muitas vezes desejamos que aquele que está num leito de um hospital, sofrendo amargamente, nós desejamos que ele continue ao nosso lado, porque nós não queremos passar pela difícil prova da separação. Veja, ele diz, a liberdade ganha por quem desencarnou. Se nós entendemos que quando retornamos à pátria espiritual, ganhamos a liberdade como espírito, o nosso corpo físico nos limita. E se foi permitido que nós desencarnemos naquele período, estava na nossa programação reencarnatória. Então, nós cumprimos a nossa tarefa aqui na Terra, diferente do suicídio, em que eu abruptamente interrompo a minha estadia aqui. Ele está se referindo a nós mesmos, né? Que na espiritualidade, quando retomamos a pátria espiritual, somos acolhidos com carinho, com atenção, porque já cumprimos a nossa tarefa aqui na Terra. Então, meus amigos, observem que o Espírito Rainieri vem trazer maior compreensão para que nós possamos buscar consolo através do esclarecimento. Então ele diz aqui, estamos ainda profundamente centralizados em nós. Por essa razão que nós não conseguimos ainda identificar a liberdade, que quando aquele que desencarna ganhou a liberdade, já teve uma missão mais cumprida, e nos fixamos sim no nosso sofrimento, pela ausência da presença física daqueles que partiram. Vai nos chamando a atenção
para que modifiquemos o nosso comportamento. Assim, deixamos de agradecer pela grandeza de Deus, que em sua sublime sabedoria assim criou o mundo. Então, no momento desta experiência, quando nos fixamos na nossa dor, esquecemos de reconhecer que Deus é amor, sabedoria, justiça ao infinito. E aí ficamos muito distantes de sermos gratos a Deus por levar aquele nosso ente querido que tenha cumprido a sua tarefa aqui na Terra, dando-lhe a liberdade. Então, quando nós nos fechamos nesse sofrimento, muitas vezes nos revoltamos, nós não conseguimos entender quanto Deus é justo. Então, Ranieri diz assim: meus queridos irmãos, não nos lamentemos por aqueles que partiram. Eu trouxe aqui uma imagem, mostrando aqui a senhorinha já desencarnada, vindo receber o companheiro de longa data que está no momento da sua desencarnação. Aqueles que partiram estão adquirindo a liberdade de retornar ao plano espiritual, acolhidos pelos entes queridos, pelos laços de amor que aqui construíram. Na verdade, eles não partiram, transformaram-se em luz que iluminará o nosso caminho quando chegar a nossa hora. O que mais consolador, mais esclarecedor que esse conhecimento, quando falamos daquele que antecipa a sua volta para o plano espiritual através do suicídio? Deus não desampara. São acolhidos, são orientados, mas o pensamento os levará de volta àquele momento em que interromperam a vida. Quando despertados por eles mesmos, pela consciência, pelo remorso, pelo arrependimento, serão ajudados. Lhe será dada uma nova oportunidade para a reconstrução do próprio perispírito, que também foi lesado pela ação inconsequente, mas o espírito continua vivo e retornará com novas oportunidades. Eu trouxe aqui um pequeno texto que é dado como de autoria de Santo Agostinho e que representa bem o espírito de consciência da situação após a morte física. Mas encerrando aqui, o livro de Rainieri, ele diz assim, antes de entrarmos no texto: acreditemos na sabedoria divina e procuremos agir com disciplina, lembrando-nos que quando Deus determina, nada há que possa transformar a vontade de Deus. Mas aqui, antes de entrarmos no texto, nós temos que lembrar também que quando chega a nossa hora de partirmos, se a espiritualidade nos encontrar trabalhando em benefício do próximo, podemos ganhar uma prorrogação desse tempo. Então, meus amigos, esse texto que é de autoria de Santo Agostinho, pelo menos é dado desta forma, diz assim: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho, referindo-se aqui ao plano espiritual. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Falando aqui, meus amigos, da continuidade da existência e da personalidade do espírito, da sua individualidade. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, referindo-se ao mundo material. Eu estou vivendo no mundo do Criador, o mundo espiritual. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. E continua o texto: que meu nome seja pronunciado como sempre foi.
sem ênfase de nenhum tipo, nem virou santo, nem continuou sendo mal querido, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Vejo a continuidade da vida, do espírito. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi. Veja, meus amigos, sendo de Santo Agostinho ou não, é um texto que nos faz refletir que a vida é uma só, mas não uma só como se fala, como se canta aqui por aqueles que ainda não compreendem-se como espíritos imortais. A vida é uma única, é uma vida só do espírito. Momentos aqui encarnados ou momentos na espiritualidade. E vejam como a lucidez desse texto vem de encontro ao que Kardec pergunta aos espíritos superiores. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. Vejam também, meus amigos, que o próprio Jesus, quando retorna da sua morte física, nos dá esse exemplo. Mas antes, nós também poderíamos perguntar, por que nós temos que morrer então? Depois de cada encarnação, o espírito se desliga da vida terrena e retorna ao seu estado natural, que é de espírito liberto. O objetivo do espírito não é permanecer aqui na Terra. É cumprir a sua tarefa, é cumprir a sua cota de fluido vital que lhe foi dado. Por isso que quando nascemos, nós sabemos que recebemos uma determinada quantidade. Uns menos, outros mais, outros com essa prorrogação de vida. Mas todos vamos retornar ao plano espiritual. E então, meus amigos, o ambiente natural e definitivo é o plano espiritual. E reencarnamos, como nós vimos, aqui na Terra, para solidificar aqui, através das experiências pelas quais passamos, os valores que nos fazem crescer. E Jesus, então, quando ele aparece após a sua morte para Maria Madalena e depois diante de seus discípulos em inúmeras ocasiões, ele nos dá a maior prova da imortalidade da alma e da continuidade da vida. E Kardec, então, nos reforça que essa trajetória do espírito é lei. E nós vamos ver nascer, viver, morrer, nascer de novo, progredir sempre. Esta é a lei. Vejam, meus amigos, como muda a nossa maneira de vivenciar esta experiência da despedida dos nossos entes queridos. Vamos sofrer, sim. Ou melhor, sentiremos a dor da ausência física, mas não poderemos alimentar o sofrimento, aquele sofrimento que nos enrijece diante das leis divinas, trazendo o inconformismo, a revolta. Não podemos abraçar aquele sofrimento que nos fragiliza e nos paralisa diante de todos os outros desafios da vida. Vamos sim recorrer ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz para nos fortalecermos. Se passarmos por esta experiência da desencarnação, bater a porta do nosso lar, através da pandemia ou de qualquer outra causa, que nos fortaleçamos, que estamos todos submetidos às leis divinas e que o amor de Deus para com cada um de nós nos permite retornarmos à pátria espiritual como espíritos libertos. E sempre nos será dada a oportunidade do recomeço. Receba o meu abraço,
meu abraço com muito carinho, principalmente a todos que passam por este momento nesta reencarnação. O meu abraço de fortalecimento, de encorajamento para levarem adiante esta vida temporária aqui na Terra, aguardando o momento certo para o reencontro com os nossos entes queridos. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado, Margarida, pelas suas palavras, né? Tenho certeza que muitas reflexões, né, serão feitas aí sobre essa palestra, né? Só quem realmente perdeu um ente querido. E quando a gente fala ente querido, não necessariamente um ente humano, né? Muitas vezes um animalzinho também, né? É sempre muito difícil esse momento. E palavras como a sua, né, com esses ensinamentos espíritas, sempre serão muito bem-vindos, né, para acalentar os nossos corações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento então, né, para mais esta noite, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta oportunidade. Que todos recebam a luz divina em seus lares, em suas vidas, e que todos tenham os seus corações confortados, principalmente aqueles que tiveram uma perda recente, seja de um animalzinho, seja de um irmão em humanidade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Quinta-feira estaremos de volta com mais uma palestra do Jefferson Sorocaba. Tchau, pessoal.